Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática, alunos do sexto ano. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Por aqui, professor Daniel Barros. Vamos seguir os nossos estudos matemáticos, então, queridos? Então, vamos começar no livro de matemática. O livro que eu estou usando é A Conquista da Matemática. E eu vou falar aqui na página 40. Você que tem um livro aí, né, você pode acompanhar essa videoaula. Caso você não tenha esse livro, pode consultar a biblioteca da sua escola, se estiver disponível, pode solicitar e levar para acompanhar as aulas. Também vou disponibilizar a partir de hoje as páginas desse livro, tá? Todas as páginas que eu usar do livro também vou enviar para você. Caso você não conseguiu acesso ao livro didático, então entregarei também as páginas do livro no formato digital. Assim você tem condições de acompanhar esta leitura. O intuito de usar o livro é fazer com que você aprenda a utilizar o livro didático. Tá bem? Então, nossa próxima conteúdo do sexto ano é exatamente sobre subtração. Então, eu vou levando tópicos daqui, né, para montar lá no nosso quadro, subtração, e ele já traz direto aqui uma situação. Vou levar essa situação, problema, lá para o nosso quadro para a gente poder analisar juntos, tá, esta situação, problema. A situação, problema é a seguinte: diz aqui que uma fábrica produziu 985 peças. Houve um problema na máquina. Houve um problema em uma das máquinas e 162 peças saíram com defeito. Atenção para a pergunta: quantas peças foram produzidas sem defeitos? Então, eu tenho essa situação. Tem uma fábrica, ela produz 985 peças, houve um problema numa das máquinas e 162 saíram com defeitos. Quando eu quero, então, descobrir, tirar, né, as peças defeituosas do total, então eu faço uma subtração. Para essa subtração é sempre bom a gente conhecer o número, né? O número nós temos a unidade, a dezena e a centena. Nós temos um total, então. Na subtração, temos que obedecer o seguinte: sempre o maior, o número maior, menos o número menor. Tá? Menos o número menor. Então, o número maior, o total de peças eram 985, 9 centenas, 8 dezenas e 5 unidades. Menos as peças com defeitos, 1 centena, 6 dezenas e 2 unidades. Vamos subtrair esta operação. 5 menos 2, eu gosto de completar, eu gosto de usar os dedos e completar. Eu podia fazer 5 dedos e tirar 2, que dá 3. Mas eu gosto muito de completar, eu gosto de chegar no número menor e completar até o 5. 2, 3, 4, 5. Levantei 3 dedos. Gosto muito de fazer esse tipo de cálculo. 8 menos 6. Estou em 6, vou chegar em 8. 6, 7, 8. Levantei 2 dedos. E 9 menos 1. Estou em 1, vou chegar em 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usei 8 dedos. Então, o total de peças que foram produzidas sem defeitos é de 823 peças sem defeito. Tá? 823 peças sem defeito. Vamos voltar para o livro, então, ver se eu acertei isso aí. Então, aqui está uma linha de produção, né? Ele traz uma foto, uma linha de produção em uma fábrica localizada aqui na cidade de Londrina, e a foto tirada de novembro de 2017. Para resolver esse problema, devemos fazer, então, a subtração de 985 menos 162. 985 menos 162.
Para calcular uma subtração, podemos utilizar o algoritmo usual. Então, aqui ele botou de novo centena, dezena e unidade e fez a armação da conta e fez o algoritmo. A primeira parte da subtração se chama minuendo. Primeira parte da subtração se chama minuendo. A segunda parte se chama subtraindo. Então, o número maior é o minuendo, o número menor é o subtraindo. O resultado dessa operação é chamado de diferença. Esses são os componentes da subtração, né? E talvez eu faça alguma pergunta dessas lá no formulário. Se lembre, né? Você só vai aprender e vai descobrir se assistiu o vídeo. Falar em assistir o vídeo, já dá aquela pausa, já dá um like nesse vídeo. Não esquece, coloca teu nome aqui embaixo, coloca a escola e a sua turma, para mim saber que você assistiu esse vídeo. Importante que você assista essa aula. Então, nesta primeira situação, a gente usou a ideia de tirar, né? Quero tirar o quê? Tirar as peças defeituosas. Tirar as peças defeituosas de uma outra quantia. Então, quando eu uso a ideia de tirar, eu uso, então, a questão de subtração. A subtração também pode ser resolvida decompondo-se o número, armando o cálculo de modo semelhante ao algoritmo usual. Veja como fica. Então, aqui o 985 é 900, o 9 representa 900, o 8 representou 80, o 5 representou 5 unidades. O 162, o 100 representou 100 unidades, o 60 representou, os 6 dezenas representou 60, e o 2, e diminuindo, então ficou 823, ou 823. Aqui é o número decomposto e aqui é o número escrito. Segunda situação. Vamos lá. Segunda situação. Deixa eu dar uma página nova aqui. E vamos pegar a segunda situação. Aqui. Falando da segunda situação. No ano de 2018, havia no Brasil 512 parlamentares na Câmara dos Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, então desses 512 parlamentares, 54 eram mulheres e 458 eram homens. Vamos à pergunta. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Então, é uma questão que eu quero saber. Quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Para isso, vamos resolver o seguinte, então, né? Fazer a diferença entre homens e mulheres. Fazer a diferença de homens entre homens e mulheres, ó. Diferença de homens menos as mulheres. Menos as mulheres. Quantos homens são? São 458. Então, eu tenho unidade, dezena e centena. Vamos escrever o número aqui. 4 centenas, 5 dezenas e 8 unidades. Menos 54 mulheres, 5 dezenas e 4 unidades. Vamos subtrair. 8 tirar 4. Vamos completar. 4, 5, 6, 7, 8. Deu 4. Levantei 4 dedos. 5 menos 5, já vi que é 0, né? Até posso cortar esses dois 5 aqui, sobrou nada. E abaixo 4. Então, 404, né? São 404 homens a mais que mulheres. Vamos voltar para o livro, então, confirmando essa resposta. Ó. Para resolver, podemos fazer 458 menos 54. Temos, então, 404 é a diferença. Lembrando, o número maior é o minuendo,
o número menor é o subtraindo e o resultado se chama diferença. Então, em 2018, havia 404 deputados federais homens a mais que as mulheres. E aqui tem a foto da esplanada dos ministérios, lá que fica o nosso Congresso Nacional, tá? Em Brasília. A foto tirada aqui é de fevereiro de 2018. Neste caso aqui, a gente usou, então, para fazer a subtração, foi utilizado para comparar. Quando eu quero comparar uma unidade com a outra, né? Quando eu quero comparar duas quantidades a fim de saber quanto uma tem a mais que a outra, eu uso então subtração. Vamos para o problema número 3, situação 3. Vamos dar uma tela a mais aqui e vamos pegar a situação número 3. Aqui, vou levar lá para o quadro. Situação 3. Acompanhe comigo. A produção mensal de uma olaria. O que é uma olaria? Olaria é um local onde se produz tijolos, blocos. Tá? A produção mensal é de 5.000 tijolos. Mas nesse mês, a olaria produziu 3.925 tijolos. Pergunta: quantos tijolos ainda falta para completar a produção mensal? Então, o mês era 5.000, quanto falta ainda? Produziu 3.925, quanto falta para chegar a 5.000? Então, também utilizamos essa situação para subtração. Vamos lá, agora eu tenho então, eu vou ter a unidade, vou ter a dezena, vou ter a centena e agora eu tenho a unidade de milhar. Tá? Aqui é a primeira classe, centena, dezena, duzena, e aqui é a segunda classe. Aqui é a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e a quarta ordem. Só relembrando, né, a decomposição do número. Colocando 5.000. 5.000 unidades, nenhuma centena, nenhuma dezena e nenhuma unidade. 5.000 unidades de milhar. 3.925. 3.000 unidades de milhar, 9 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. Vamos então subtrair. Agora perceba, eu não consigo tirar 0 de 5, né? Mas ele vai pedir emprestado para o vizinho. O vizinho tem para emprestar? Não. Que vai pedir emprestado para o vizinho. Tem para emprestar? Não. Que pede emprestado para o anterior. Então esse aqui vai emprestar uma unidade de milhar, que fica 100 centenas. Então aqui vai ficar valendo de 10, que vai emprestar para esse, que vai ficar valendo de 10, que vai emprestar para esse, que vai ficar valendo de 10. Então aqui ficou valendo de 4, esse era 10, vai ficar valendo de 9, porque emprestou, esse era 10, vai ficar valendo de 9, porque emprestou, e esse último 10. Então ficou 4, 9, 9, 10. 10 menos 5 é 5. 9 menos 2 é 7. 9 menos 9 é 0. 4 menos 3 é 1. Então, faltam ainda para essa olaria 1.000. Eu escrevo 1.000 com um ponto aqui embaixo. Ó. Eu vou arrumar aqui. 1.000 se escreve assim. 1.000, ponto do milhar, 075. Então, 1.075 o quê? O que falta? Tijolos. 1.075 tijolos para completar a produção mensal. Tá bom? Vamos ver se estou certo no meu raciocínio. Então temos aí, ó, 5.000 menos 325, minuendo, subtraindo, diferença, ficou 1.075. Nessa situação, então, usamos por termos duas quantidades e queremos saber quanto falta. Uma delas para atingir a outra, ou seja, usamos a ideia de completar. E aí tem aqui no livro de vocês o Descubra Mais, né? Para quem tem oportunidade, a coleção Álgebra, coleção para que serve a matemática, de Luiz Márcio Pereira e Márcio Leles e José, da editora Atual 2004. Você verá nesse livro, então, as aplicações práticas da álgebra por meio de situações curiosas e divertidas. Também há no livro brincadeiras, como programas de desenho do microcomputador, além de curiosidades sobre Einstein e vocabulário matemático, né? Bem legal esse livro.
Eu não sei se eu tenho esse livro na minha coleção, né? Depois até vou dar uma olhadinha, eu já vi esse livro em algum lugar, mas eu não sei se eu tenho na minha coletânea. Então eu vou dar uma pesquisada e comprar esse livro de novo, né? Acho que eu já tive com ele na mão para dar uma olhada. É um livro bem legal. Bom, e aí então vem as atividades, pessoal. Vem as atividades aqui, né? A gente vai fazer algumas atividades, tá? Sobre subtração. Antes da atividade, temos aqui a relação fundamental da subtração. Também já vou trazer esse campo. Relação fundamental da subtração. Vamos lá. Que relação é essa? Que relação é essa? Observe que. Até vou levar para lá essa observe que para a gente fazer juntos. Fazer juntos, aqui assim. Vamos lá. Para analisar junto comigo. Observe que é o seguinte. Observe que 9 menos 5 é 4. Então, subtraindo menos diminuindo deu 4. Tá? Agora, nota que o 5 mais 4 dá o 9. Olha só. Então, se eu pegar o resultado mais um deles, o resultado, que é a diferença, mais ou subtraindo ou diminuindo, dá o 9. Então, aqui, ó, eu fiz 5 mais 4, deu esse 9. Tá? Então, essa é a relação, ó. O mesmo valor do minuendo, o mesmo valor da diferença, dá o valor do subtraindo. Então, se eu pegar o valor da diferença, somar com o número menor, dá sempre o número maior, digamos assim. Tá? Em matemática, dizemos que as sentenças 9 menos 5 igual a 4 e o 5 mais 4 igual a 9 são equivalentes, né? Significa que equivale, tem o mesmo peso, o mesmo valor, tá? E o símbolo de equivalência, volta e meia pode aparecer nos livros, é esse aqui. É um igual, com umas setinhas para os dois lados. Ó. Esse aqui significa equivale a. Tá? Então, são os vocabulários matemáticos que também a gente vem trabalhando. Né? Não adianta só saber matemática, mas também temos que saber o vocabulário matemática. Isso aqui, vocês devem ter visto nos anos anteriores, se chama também prova real, para saber se a questão está certa. Muitos já devem ter ouvido essa palavra, né, de algum professor. Prova real. Prove que esta solução está certa. Bom? Voltando lá no livro. Então, relação fundamental. O minuendo menos o subtraindo é igual à diferença. O subtraindo mais a diferença é igual ao minuendo. Esta é a relação fundamental da subtração. Ou seja, né, a subtração é a operação inversa da adição. Aqui, 20 mais 15 dá 35. Ao contrário, 35 menos 15 dá o 20. Estão vendo essa relação aqui? Ó, 20 mais 15 deu 35. Se eu pegar o valor agora, tirar o 15, vai dar a primeira parcela, né? O primeiro subtraindo. Aí vem algumas teclas da calculadora, tá? Vocês já conhecem uma calculadora? Então tem o liga, o desliga, o sinal de multiplicação, o sinal de subtração, a adição, igual, a divisão, apaga o número digitado e apaga o cálculo. E aí depois havia algumas atividades, também vou usar, né, no nosso formulário. Tá bom, pessoal? Eu acho que para início era isso, né? Eu usei, então, até a página... Vamos ver que página eu parei aqui? 43. Então, da página... pegar aqui a primeira. Da página 40 até a 43, tá? Foi o nosso conteúdo desta aula de hoje. Tá? Vou liberar, então, um formulário para vocês responderem essa questão juntamente com esse vídeo. Vou também deixar... as fotos, as páginas do livro para você poder acompanhar essa aula. Não esqueça de colocar seu nome aqui embaixo, a escola e a turma de você para poder validar
esta aula aqui através de gravação, através de vídeo, tá? Tem o tempo que você quiser, reassiste essa aula quantas vezes quiser até você poder dominar este conceito. Pessoal, até a próxima aula, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.